Meus irmãos, graça e paz em nome de Jesus, queremos saudá-los com a graciosa paz e graça do nosso Senhor. Nós estamos iniciando aqui pela Igreja Presbiteriana de Sertânia, na plataforma do Instagram, a nossa live que hoje tem como intuito pensarmos sobre vida devocional em tempos de pandemia. Nós estaremos daqui a pouquinho recebendo o reverendo Otávio Campos, que é pastor da Terceira Igreja Presbiteriana em Caruaru, recebendo também o nosso irmão Abel, ali da igreja da nossa querida co-irmã, igreja aqui presbiteriana de Arco Verde, pastoreada pelo reverendo Irineu. Nós estaremos recebendo o nosso irmão para esse momento inicial de louvor, de adoração ao Senhor nosso Deus, né? Então vá convidando aí pessoas, vá notificando aí, enviando mensagens da nossa live. Cremos que vamos aprender bastante nesta noite, né? Já alguns irmãos conosco, inclusive o reverendo Otávio, já aí em nossa live, o irmão Paulo Santos, lá de Paulo Afonso, que Deus abençoe, em nome de Jesus. A Joyce também entrando aí, minha filha, Deus abençoe, em nome de Jesus, né? Nós vamos aí aguardar um pouquinho o Abel, né? Para que ele possa nos conduzir nesse momento inicial de louvor, de adoração ao nosso Deus. E logo após, imediatamente, nós estaremos aqui inserindo o reverendo Otávio Campos, que estará ministrando a palavra do Senhor nesta noite. Tem sido, irmãos, momentos maravilhosos, momentos de aprendizado, de crescimento espiritual. Mesmo em tempos de pandemia, Deus tem nos abençoado com o ensino da sua palavra, com a edificação da nossa alma. E nós bendizemos ao Senhor por todas estas coisas, porque a despeito de tudo isso que nós estamos enfrentando, nós temos aprendido, Deus tem nos ensinado lições preciosas, né, de adoração ao Senhor, de serviço ao Senhor nosso Deus, né? Saudação aí também ao nosso irmão Robson Leonardo, que é o nosso missionário, a nossa irmã Ana Letícia, lá de São Bento do Una. Deus abençoe, em nome de Jesus, irmãos em São Bento que sempre têm acompanhado aqui as nossas transmissões, né? Vamos aguardar. Enquanto isso, nós vamos fazer uma oração. Vamos agradecer a Deus por este momento. Vamos nos colocar diante dele. Peça que o Senhor nesta noite esteja falando com você, esteja de fato edificando a sua alma, que você esteja pronto, né, para ouvir a mensagem do Senhor, para acolher essa mensagem no seu coração e fazermos como o salmista que disse: guarda no coração a tua palavra, as tuas palavras, para não pecar contra ti. Que de fato seja um momento especial para nós nessa noite, em aprendizado, mas também no desejo profundo de praticarmos a palavra do Senhor nosso Deus. Vamos fazer uma oração? Bendito Deus e eterno Pai, nós queremos, ó Deus, nesta noite te render graças, ó Deus, te exaltar, porque Tu és o único, Senhor, digno de toda honra e de toda glória. Aqui também apresentamos diante do Senhor, ó Pai, a nossa consciência, ó Deus, de pecadores que somos, imperfeitos, que carecemos do Senhor. E que nesta noite, ó Senhor, Tu nos visites, ó Pai, com a Tua palavra, com o Teu poder. Que o Senhor perdoe, ó Deus, as nossas faltas e nos ajude a cada dia, ó Deus, nos consagrarmos ao Senhor. E nesse momento que estamos vivendo, ó Deus, ainda estamos vivenciando esse período de pandemia, ó Deus, que nós não venhamos, ó Deus, descuidar dos nossos deveres espirituais. Que mesmo em nossa casa, ó Deus, possa ser um momento, ó Senhor, de aprendizado, de oração, de comprometimento, de consagração ao Senhor nosso Deus. Ó Pai, sê conosco, sê com Teu servo que irá ministrar nesta noite, com Teu servo que irá ministrar os louvores também, ó Deus, que tudo que façamos aqui, Senhor, seja tão somente para a honra e para a glória do Teu santo e eterno nome. Assim nós oramos, ó Pai, e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos aguardar aqui. Eu não sei se Abel já está online, já está conosco aqui. Eu creio que não, né? Vamos aguardar um pouquinho aqui pelo irmão Abel, né? Ele está incumbido nesta noite de fazer a parte de louvor aqui da nossa live, né? Saudação especial também aí a irmã Margarida, né, esposa
do presbítero Paulo, a irmã Fátima aqui da nossa igreja, acompanhando a nossa programação, a Edna, minha esposa, né, que Deus abençoe, a irmã Fátima aqui nos saudando na paz do Senhor Jesus Cristo, né? Vamos aqui aguardar um pouquinho o Abel. Se houver uma demora aqui, nós vamos inserir o reverendo Otávio e logo após nós vamos inserir o Abel, né? Para nós ganharmos tempo, né? Irmãos, na verdade a nossa live estava marcada anteriormente, né, para as 8 horas da noite, às 20 horas, mas tendo em vista a programação da IPB Nacional no dia de hoje, né, nós antecipamos aí 1 hora para termos um tempo aí com vocês que acompanham a nossa transmissão, né, terem esse momento de reflexão, nós estarmos juntos aí, também temos a oportunidade de acompanharmos, né, a transmissão da nossa Igreja Nacional também, né? Eu acho que é o Abel, Clínica do Instrumento, eu acho que é esse. Só dê um toque aí, Abel, por favor, só dê uma confirmação aí para a gente lhe inserir, mas eu acho que é exatamente a Clínica do Instrumento, eu acho que é essa mesmo, acho que é o Abel. Só nos dê uma confirmação aí, Abel, um ok, para que nós possamos aqui fazer. Ok, muito bem. Vamos inserir aqui nosso irmão Abel, para nós termos esse momento de ao Senhor, nosso Deus. Vamos aguardar aqui a conexão. Meu irmão Abel. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém. Ô meu irmão, só vira o seu celular, que ele tá, a imagem está invertida. Tá ok. Tá um momentinho. Só para nós termos aqui a visão correta. Tá ok. Tem que ajeitar aí, que tá invertida aí. Ah, fazer assim, ó. Agora. Muito bem. Sejam muito bem-vindos, irmãos. Fiquem à vontade. Nós apresentamos aí o Abel. Abel apresenta aí a irmã. a irmã Ediane, né? Vai participar conosco do louvor nesta noite. Amém. Tá me ouvindo bem, pastor? O seu O seu tom é um pouco baixo. E está dando um retorno no áudio do som. É porque o microfone tá aqui, ó. Peraí, deixa eu pegar o microfone. Só um momentinho, pastor. Pronto, agora melhorou. Ainda está dando um sozinho. Ok, melhorou. Então, meus irmãos, um prazer muito grande para nós estarmos recebendo vocês, né? Deus abençoe, nos abençoe nesse momento de louvor aí. Eu quero deixar vocês à vontade para nos dirigirem com 3 cânticos nesse início de trabalho. Graças a Deus, meus irmãos, é um prazer estar participando aqui com o pastor, o reverendo Aguinaldo, dessa live, né? E vamos começar louvando a Deus. Bom estarmos aqui louvando a Deus. Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvar a Deus, num só amor.
exaltar o seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvar a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvar a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Estamos aqui, estamos aqui, louvor suave, podendo exaltar o seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvar-nos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvar-nos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Amém. Amém. Vem, esta é a hora da adoração. Vamos adorar o nosso Deus. Esta é a hora da adoração. Vem, dai teu coração. Vem, assim como está para adorar. Vem, assim como está diante do Pai. Vem, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que o Pai escolher, um tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que o Pai escolher, um tesouro maior terá. Vem, vem, essa é a hora da adoração. Vem, dai-lhe teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele a quem o Pai terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará.
que vai escolher um tesouro maior será. Amém. Vamos exaltar o nome do nosso Deus. Ele é exaltado. Amém. Muito bom. Amém. Bom, glória a Deus. Né? Então, irmãos, daqui a pouco a gente volta para fazer o encerramento. Amém. Deus abençoe. Amém. Vamos aí inserir o reverendo Otávio, né? Depois desse momento de louvor especial aí na presença do nosso Deus. Agora nós vamos ouvir a mensagem, a reflexão da palavra do Senhor nosso Deus, que nós possamos estar atentos, né, àquilo que nós vamos ouvir nesta noite, que Deus trabalhe poderosamente no nosso coração. Né? Vamos aqui inserir o reverendo Otávio. Reverendo Otávio, seja bem-vindo em nome de Jesus. Graça e paz, pastor Aguinaldo, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Bem, tá muito bom o som. Ah, que bom. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Amém. Reverendo Otávio, é uma alegria também para nós recebê-lo, né? Fala aqui em nome da igreja, em nome do conselho, né? Para esse momento tão especial. O reverendo Otávio é pastor da Terceira Igreja Presbiteriana em Caruaru, pastor auxiliar, não é isso, reverendo? Isso. Com o reverendo Erivaldo, não é isso? Exato. A gente está aqui há 5 anos auxiliando o pastor Erivaldo. Na verdade, aqui na nossa igreja a gente tem o pastor Erivaldo, né, como pastor efetivo, eu como pastor auxiliar, mas temos também 2 pastores colaboradores, que é o pastor Marcos Quaresma e o pastor Rui, que também tem nos auxiliado. Amém. Né? Então, o reverendo Otávio aí da cidade de Caruaru, né, pastoreando ali em Caruaru, pastor, escritor, né, tem o seu livro. Tem mais de um livro, reverendo? Não, só um livro. Por enquanto, só um livro. Muito bem. Nós fizemos um curso de pós-graduação no ano passado, né, e foi uma das indicações lá do curso, foi o seu livro, né, Pregação como a Vox Dei, não é isso? Isso, Pregação como Princípio Vox Dei. Muito bem. Então, alegria, reverendo. Fica aí à vontade, nós convidamos o reverendo, agradecemos pela disponibilidade, né, pela alegria
de estar conosco aqui, e ele se propôs aí a falar sobre vida devocional, né, em tempos de pandemia, e nós queremos deixar o reverendo aí à vontade para utilizar esse tempo, né, como Deus colocou no seu coração, meu irmão. Amém, pastor. Eu queria trazer uma reflexão, né, no texto, no livro dos Salmos, Salmo de número 32. Esse salmo é um salmo bastante conhecido, e esse salmo fala sobre a vida devocional de Davi em um tempo de privação. A vida devocional de Davi em um tempo de privação. E creio eu que seja também uma lição, certo? Um exemplo para nós que estamos vivendo em um tempo, né, de privações por causa da pandemia, e como nós devemos vivenciar essa vida devocional, como nós devemos ter essa vida devocional à luz da vida devocional que teve Davi em suas privações. Então, eu gostaria de ler o Salmo 42, que diz assim a palavra do Senhor. Como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus. Em gritos de alegria e louvor, multidão em festa, porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadumbas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Verso 8 diz assim a palavra. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico. Uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, porque te olvidaste de mim, porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos. Esmigalham-se os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo, teu Deus onde está? Porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém. Esse texto, pastor, ele foi escrito, né, pelo salmista Davi. Há alguns estudiosos que dizem que foi escrito por Davi pelo fato do texto ser muito semelhante com a linguagem de Davi. Outro salmo, por exemplo, o Salmo 63, Davi fala também sobre a minha alma tem sede de Deus. Mas, em detrimento, se seja Davi ou um outro salmista, a grande verdade é que o salmista aqui está passando por um momento de privação, é um momento de dificuldade, e mesmo nesse momento, ele manifesta a sua vida devocional a Deus. Então, como deve ser a nossa vida devocional em tempos de pandemia? A gente olha para esse texto e nós percebemos que o salmista está expressando a sua vida devocional em um tempo de privação. Um tempo de privação que custeou, né, a alegria da sua alma, porque ele vai dizer para a sua própria alma, porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Um tempo de privação que também custou a sua vida, de uma certa forma, vida física, porque ele diz que não se alimenta mais, não é? A vida física dele está debilitada. Ele diz que as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, ou seja, uma alusão que ele faz ao fato de que ele não tem mais o prazer para com a vida. Alguns estudiosos até afirmam que o salmista aqui está passando por uma depressão, tendo em vista as privações que ele está enfrentando. E qual deve ser, portanto, a nossa vida devocional? Como deve ser a nossa vida devocional em meio à pandemia? A primeira verdade é que a nossa devocional, a nossa vida devocional, ela é um anelo à presença de Deus.
A devocional, ela é um anelo pela presença de Deus, um desejo pela presença de Deus. Em meio às dificuldades, o salmista, ele diz, como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. O que me chama a atenção é que o salmista utiliza a imagem de uma coça que está sedenta por água. E ela está sedenta por água porque ela fugiu. Não é? A coça, ela é um animal rápido que foge, não é, da caça, né? Foge das situações difíceis. E ela fugiu tanto, que ela se encontra agora com a sua alma abatida. Né? O salmista se encontra com a sua alma abatida. A coça fugiu tanto que ela se encontra agora com sede. E ela não tem onde beber água. E assim, o salmista diz, ó, assim como a coça fugiu das aflições e se encontra em um ambiente que não tem água para matar a sua sede, assim também sou eu. Eu fugi das dificuldades, fugi da perseguição, mas eu me encontro agora em uma situação em que eu não tenho mais a água, né, espiritual para matar a minha sede. Então veja bem, mesmo privado, mesmo passando por um momento de perseguição ou aflição, mesmo passando por um momento difícil, o salmista, que se utiliza da imagem da coça, que foge dos seus inimigos, mas se encontra agora com sede, ele diz que tem sede de Deus. Ele diz que tem sede pela presença de Deus. Ele diz que anela pela presença do Senhor. Ele não anela simplesmente pela solução dos seus problemas. Ele não anela simplesmente pela solução das suas dificuldades. Mas ele anela principalmente pela presença de Deus. E essa deve ser também a nossa vida para com o Senhor, a nossa vida devocional para com Deus. Muitas vezes nós ansiamos, né, que chegue logo uma vacina contra o Covid-19. Muitas vezes nós ansiamos que chegue logo uma solução para a economia no nosso país. Muitas vezes nós ansiamos logo, desejamos que venha logo uma solução para esse problema de isolamento social. Mas, primordialmente, acima de todas essas coisas e de todos esses anseios, nós precisamos ansiar, desejar pela presença de Deus. A nossa principal busca não deve ser em sermos especialistas, né, em relação ao Covid-19, mas em tempos de pandemia, a nossa principal busca deve ser pela presença de Deus. E como deve ser essa presença do Senhor? Essa presença deve ser a partir da oração, da busca pelo Senhor. Veja que o salmista, ele está passando por uma privação, mas ainda assim, com sede, ele busca a Deus. Ele ora, dizendo, a minha alma tem sede de ti, Senhor. A minha alma tem sede da tua presença. Então, a nossa vida devocional deve ser assim também, em tempos de crise, em tempos de pandemia, privados, mas nós não estamos privados da oração. Em tempos de pandemia, privados até mesmo do culto público, em algumas regiões, mas nós não estamos privados de estarmos na presença de Deus, de chamarmos a nossa família para buscarmos a presença do Senhor, de estarmos a sós no lugar secreto, buscando e se alimentando da palavra de Deus. A minha alma tem sede de Deus. Então, a vida devocional, a primeira verdade é essa, a vida devocional é um anelo pela presença de Deus. E veja que é um anelo pela presença de Deus, mas esse anelo pela presença de Deus é um anelo também pela casa de Deus. É um anelo pela congregação dos santos. É um anelo de estar não simplesmente privadamente buscando ao Senhor em oração e leitura bíblica de uma forma privada, mas também um anelo em estar na casa de Deus publicamente, juntamente com os santos, porque veja o que diz o versículo 4. Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma de como eu passava, eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, em gritos de alegria e louvor, multidão
em festa. Então perceba que a principal razão do salmista não é simplesmente em se livrar da aflição que está privando ele da casa de Deus. O salmista não está buscando aqui, Deus resolve o meu problema, Deus resolve as minhas aflições, Deus resolve o problema da pandemia. Não é simplesmente isso. Mas o anseio do salmista, o principal anseio, o primordial anseio, é de estar na casa de Deus em multidão e festa, juntamente com a congregação, juntamente com os irmãos e irmãs. Ele diz assim, a minha alma tem sede de Deus. Por quê? Porque eu me lembro de como eu guiava o meu povo em procissão à casa de Deus. De como eu estava na casa do Senhor, louvando ao Senhor em multidão e festa. Nós estamos privados, em muitas regiões, de estarmos em multidão. A aglomeração, ela não pode existir, por causa da pandemia em muitas regiões. Alguns lugares já estão voltando. Mas o que deve chamar a nossa atenção nesse texto é que o salmista também estava privado de estar na casa de Deus. Não era uma pandemia, era uma perseguição. E ele estava privado de estar em multidão e festa na casa do Senhor. E a principal devoção dele a Deus não era para que Deus destruísse os seus inimigos, não era para que Deus resolvesse essa situação circunstancial, mas o principal motivo da sua devocional a Deus era para que Deus restaurasse o culto público, era para que Deus restaurasse a comunhão dele com os seus irmãos. Então, como deve ser a nossa devocional em tempos de pandemia? A nossa devocional em tempos de pandemia, claro, deve ser uma devocional privada ao Senhor. Nós buscamos a Deus em oração, juntamente com a nossa família. Fazemos também o culto doméstico. Não é? Agora, isso não substitui o culto público. Isso não substitui o fato de estarmos reunidos como igreja para ouvirmos a palavra de Deus por meio de um ministro que Deus chamou para assim proclamar a palavra. De tal modo que a nossa devocional em tempos de pandemia deve apontar para o culto público. Ou seja, nós devemos orar, buscar a Deus, meditar na sua palavra, e isso de forma sistemática todos os dias. Talvez não dê para fazer um culto doméstico todos os dias. E aí a família tem que escolher um dia na semana. Mas todos os dias, você particularmente, você que está ouvindo, nós precisamos nos alimentar da palavra do Senhor. Nós precisamos orar e buscar pela presença de Deus. Mas sem sombra de dúvida, isso deve apontar para a verdade de que um dia nós estaremos novamente no culto público, em multidão e festa. Porque o culto particular não substitui o culto público. A devoção particular jamais vai substituir a devoção da congregação dos santos, da santa convocação do povo de Deus. Porque isso já aponta também para a celebração na eternidade, onde todos nós estaremos um dia na Sião celestial, glorificando ao Senhor publicamente, ao Deus eterno, de eternidade a eternidade. Então, perceba que a devocional é um anelo pela presença de Deus. Mas também esse anelo pela presença de Deus é um anelo também pela casa de Deus. Por isso que a gente olha agora para a segunda lição, que a devocional é um zelo pelo nome de Deus. A devocional em tempo de pandemia é um zelo também pelo nome de Deus, porque veja o que diz o verso 3. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? Pastor, isso deve fazer refletir, sabe? A gente deve refletir sobre qual tem sido o motivo das nossas devocionais. Por que nós estamos buscando a Deus com a nossa família ou de uma forma privada,
qual é o motivo de buscarmos a Deus. E Davi aqui revela, né, o salmista revela qual o motivo da sua alma. Ele diz, é porque os inimigos estão zombando do nome de Deus. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, ou seja, as pessoas estão dizendo para ele, o teu Deus, onde ele está? Onde está o teu Deus nessa tua aflição? Onde está o teu Deus nessa pandemia? Onde está o teu Deus nessa dificuldade? E muitas vezes as pessoas se levantam para minimizar quem Deus é, para minimizar o fato de que ele é soberano e ele também é bondoso. Eu já vi certas pessoas dizendo no meio dessa pandemia de que Deus não é plenamente soberano, porque se ele fosse soberano, ele teria o controle de tudo isso e não permitiria essa pandemia. Por outro lado, tem pessoas que dizem, Deus não é bom, porque se ele fosse bom e todo-poderoso, ele impediria essas aflições para o seu povo. Então, muitas pessoas têm se levantado e questionado sobre o nome de Deus, têm questionado sobre quem de fato Deus é, têm questionado os atributos de Deus, de tal modo que a nossa devocional ao Senhor deve refletir não apenas as nossas necessidades particulares, mas, sobretudo, a verdade sobre o nome de Deus, o zelo sobre o nome de Deus. Muitas vezes, nós nos ajoelhamos e vamos buscar ao Senhor em oração, simplesmente pensando nas nossas necessidades particulares, ou simplesmente pensando na conta financeira que não está batendo no final do mês, ou simplesmente pensando em alguma enfermidade, em um parente ou outro, ou pensando no trabalho. Muitas vezes nós dobramos os nossos joelhos nas devocionais, pensando apenas nas nossas questões particulares. Mas a palavra de Deus vai redirecionar isso. E a palavra de Deus vai dizer o seguinte, nós precisamos pensar não apenas nas nossas necessidades particulares, mas principalmente pensar no zelo do nome de Deus. Pensar sobre quem Deus é. Davi, ele fica angustiado. Não é porque ele está privado, não é porque ele está sendo perseguido, mas porque os seus inimigos estão atentando contra o nome de Deus. Isso deve refletir, sabe, qual é o Deus que está em nosso coração. Porque muitas vezes, quando nós apenas oramos e buscamos a Deus, pensando nas nossas dificuldades particulares, isso revela uma oração muito antropocêntrica, uma oração muito egocêntrica, enquanto as pessoas em meio a essa pandemia estão dizendo que Deus não é soberano. Em meio a essa pandemia, as pessoas estão se levantando e dizendo que Deus não é tão bom assim. De tal modo que a nossa devocional, e a gente deve orar principalmente perguntando a Deus, Deus, as pessoas estão falando contra os teus atributos, contra quem tu és. Onde é que o Senhor está? Onde Deus está em meio a essa pandemia? Onde Deus está? E a verdade é que Deus está tratando o nosso coração. Os inimigos se levantam e dizem, onde está o teu Deus? E a gente deve ficar angustiado por causa disso, e não simplesmente por causa das nossas aflições particulares. E aí o salmista, no versículo 8, ele diz, contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico. Uma oração ao Deus da minha vida. Onde está Deus em meio a essa pandemia? Deus está exercendo a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Onde está Deus em meio a essa pandemia? Onde está o teu Deus? Deus está tratando o coração do seu povo. Deus está tratando a minha vida. Deus está tratando a nossa vida. E essa é a terceira verdade. A devocional é um anelo em ser tratado pela graça de Deus. Porque em tempos de pandemia, privados do culto público, privados de aglomerações
por causa do isolamento social, muitas pessoas passando por dificuldades econômicas. E mesmo assim, Deus revela onde Ele está. E Ele está tratando o seu povo. O salmista diz: durante o dia me concede a sua misericórdia. Nós estamos passando por um momento difícil, né? O mundo parou. Muitas pessoas estão passando por dificuldades, mas durante o dia nós temos a convicção que Deus nos concede misericórdia. Onde Deus está? Deus está revelando a sua misericórdia sobre as nossas vidas. O Salmo 29, o salmista diz, né, que o Senhor preside aos dilúvios e como rei o Senhor vai presidir para sempre. Ou seja, Deus, ele é soberano, ele preside a essa pandemia, ele preside todas as coisas, até mesmo as dificuldades, preside tudo. Mas o salmista, no Salmo 29, ele diz: contudo, Deus concede força ao seu povo e abençoa com paz ao seu povo. Mesmo passando pelas dificuldades da vida, mesmo passando por momentos difíceis da vida, Deus concede a sua misericórdia. Durante o dia, o Senhor concede a sua misericórdia. E à noite comigo está o seu cântico. À noite comigo está o seu cântico. Existe devocional mais pura, pastor, do que essa devocional apresentada aqui pelo salmista? Ele, durante o dia, ele está usufruindo da misericórdia de Deus, e durante a noite ele está cantando o cântico de Deus. Comigo está o seu cântico. Ele não está cantando um cântico feito por homens, simplesmente. Ele não está cantando um cântico feito por motivações antropocêntricas, mas ele está cantando a palavra de Deus. Ele está cantando o cântico de Deus. Durante a noite, o salmista diz: comigo está o seu cântico. Uma oração ao Deus da minha vida. O que me chama a atenção é que a vida devocional em tempos de pandemia é mais um tratar de Deus no nosso coração. Porque o salmista aqui privado está sendo tratado pelo Senhor. Tratado pela misericórdia do Senhor durante o dia, tratado pelo cântico durante a noite, uma oração ao Deus vivo. E muitas vezes Deus requer, né? Deus envia certas aflições para, de fato, sermos tratados por Ele. Porque imagine só quantas pessoas não estão sendo tratadas pelo Senhor em meio a essa pandemia, não é? Pais que estão mais próximos dos seus filhos, né? Cônjuges que estão tendo mais tempo de qualidade um para com o outro, pessoas que estão resgatando aí o culto doméstico, gente que está dobrando o seu joelho porque não vê mais para onde correr e aí corre para os braços de Deus. Ou seja, pessoas que estão agora dependendo unicamente do Senhor. Ou seja, em meio às aflições, Deus se utiliza muitas vezes dessas aflições para tratar com o seu povo, para tratar com a nossa vida. Perceba que agora o cântico desse salmista é o cântico de Deus. Ele não canta qualquer coisa, ele canta agora a palavra de Deus. Ele tem anelo agora pela palavra do Senhor. E muitas vezes Deus está tratando conosco. Perceba que, claro, é uma devocional do salmista. Ele ora, é uma oração ao Deus vivo que ele está fazendo. Mas mesmo assim, Deus está tratando com o seu coração. E isso deve refletir também, pastor, que a vida devocional deve ser aplicada também em uma prática devocional, né? A vida devocional deve nortear a prática da vida de cada pessoa. Porque, veja bem, infelizmente também, por causa dessa pandemia, existem muitas pessoas que estão tendo problemas conjugais, problemas na família, gente que não passava o dia em casa, mas agora está tendo problema com a família. E o texto revela a verdade de que não é simplesmente oração. Não é simplesmente oração da boca para fora.
mas há aqui um tratar de Deus, ou seja, ele ora, ele tem uma vida devocional, mas a prática da sua vida é devota também a Deus, ou seja, a mão que se levanta no quarto para clamar a Deus é a mão também que se levanta em santidade para guiar e para direcionar a sua família. Então, a vida devocional vai refletir em uma prática devocional, certo? Vai corrigir os problemas familiares, os problemas do coração. O salmista aqui foi tratado por Deus. O seu coração foi tratado pelo Senhor. E o que me chama mais a atenção também para concluir, que esse devocional é um anelo em ser tratado pela graça de Deus, porque ele faz uma pergunta, e essa pergunta é uma pergunta bem conhecida, porque no versículo 11, como também no verso 5, o salmista diz: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Há aqui uma tríade, né? Uma conversa em três, porque ele conversa com seus inimigos, ele conversa com Deus e agora ele está conversando com a sua própria alma. Ele conversa com a sua própria alma, mas quem está presente também é Deus. Então, é ele conversando com Deus, mas conversando também com a sua própria alma. A alma dele está abatida. E em meio às dificuldades e aflições, ficamos também abatidos. Pastor, todos os dias no noticiário notícias difíceis, notícias só vem problema. A gente liga a televisão e só tem problema. A gente liga o noticiário e só fala em morte. É problema econômico, problema de saúde física, problema de pandemia. As pessoas ficam angustiadas porque diariamente elas são alimentadas por essas má notícias. E muitas vezes ficamos com a nossa alma abatida. Mas mesmo assim, o salmista ele não abraçou a sua alma angustiada. Portanto, não abrace a sua alma angustiada. Abrace a Deus e pregue para a sua alma. O salmista diz: por que estás abatido, ó minha alma? Né? Ele faz essa pergunta para a sua própria alma. Ele diz: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ele não anda de mãos dadas com a sua própria alma, uma alma que está revelando angústia. Ele não está abraçando a sua própria alma, mas ele está pregando para a sua alma. Ele está dizendo: por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim, diante das más notícias? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Por que é importante a devocional? Por que é importante a devocional? Porque a devocional é um momento onde você vai pregar para a sua alma que está abatida e você vai fazer a sua alma olhar para Deus. Veja, somos alimentados todos os dias pelas más notícias. Essas más notícias, muitas vezes, trazem angústia para a nossa alma. Portanto, a devocional serve para fixarmos os nossos olhos no Deus, que é o nosso auxílio, e não fixarmos os nossos olhos nas más notícias. Tem muita gente que só pensa nas más notícias e fica com a alma angustiada. Mas, meu querido irmão, fixe o seu olhar em quem Deus é. É o Deus que trata a nossa vida. É o Deus que concede misericórdia durante o dia. Que conosco está durante a noite. É o Deus que é o nosso auxílio. É o Deus que nos sustenta nesse tempo difícil. Então, a importância da devocional também é esta. É porque a devocional vai fazer com que a gente olhe não apenas para as circunstâncias difíceis, mas vai fazer a gente olhar para Deus. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Portanto, pastor, essas são as três lições que eu trago nessa noite. A devocional é um anelo pela presença de Deus,
A devocional é um zelo pelo nome de Deus e a devocional é um anelo em ser tratado pela graça de Deus. Amém, reverendo. Bênção de Deus, palavra desafiadora para todos nós que estamos vivenciando esse momento, né? Que Deus continue abençoando sua vida, abençoando a igreja, abençoando sua família, né? Trazendo paz, alegria, muitas realizações aí. Deus cubra com as suas bênçãos, né? Pastor, tem muita gente aí, muitas pessoas talvez seguindo aí o seu Instagram, né? Se o senhor quiser mencionar aí alguém, fico muito à vontade, viu? Eu vi passando algumas pessoas aqui que eu não conheço, eu acho que estão seguindo aí, né, seu perfil aí no Instagram, né? O pastor Marcos Quaresma está com a gente, nosso irmão também, Carlinhos, está com a gente. Vi Ana Rosa aí, aqui da igreja, Ana Rosa. Edivânia também está com a gente. Então, Deus abençoe aí os irmãos. Amém. Mas uma alegria muito grande, reverendo, ter o senhor aí conosco, mesmo que seja de forma virtual, mas cremos, né, a nossa esperança está firmada em Deus, tudo isso vai passar e teremos, quem sabe aí, se Deus nos permitir, um momento aqui presencial, lhe recebendo aqui para ministrar a palavra à igreja também, né? Será uma alegria muito grande para nós. Amém. Amém, pastor. Eu que agradeço por essa oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor. Tem até alguns irmãos aqui, Dai, Samuca, que é daqui da igreja, né? Mas fico muito feliz também em estar com os irmãos. É um prazer. Amém. Amém. Eu vou pedir para o pastor fazer uma oração por nós, né? Pelos irmãos que estão acompanhando, né? Algumas pessoas, muitas pessoas aí acompanhando a nossa transmissão, que Deus esteja de fato fazendo com que essa palavra produza, né, em nossas vidas e que o nome de Deus seja glorificado através de nós nesse momento que nós estamos vivendo, né? Amém. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, colocamos diante do Senhor a nossa vida e a nossa devoção a Ti. Te pedimos, ó Deus, graça da parte do Senhor, que a nossa vida devocional seja um anelo pela Tua presença, que a nossa vida devocional, Senhor Deus, seja um anelo em ser tratado por Ti, e que a nossa vida, Pai, devocional, seja um anelo em zelar pelo Teu nome. Ó Deus, nós sabemos que em meio às privações, o Senhor tem tratado o nosso coração. Como diz o salmista, de dia está a tua misericórdia, Pai, e durante a noite o teu cântico, uma oração ao Senhor. Vai que possamos caminhar dessa forma, guiados pela tua misericórdia, guiados, ó Deus, pela tua palavra, buscando, ó Deus, mais e mais viver em tua presença. Oro também, Senhor Deus, pela Igreja Presbiteriana de Sertânia, os irmãos também da terceira igreja, os irmãos que estão nos ouvindo de outras igrejas. Ó Senhor Deus, que essa palavra seja alimento, seja direção, ó Deus, para cada um de nós. Ó Deus, nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Receba o nosso abraço, nossa gratidão aí mais uma vez. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, pastor. Abração. Deus abençoe. Igualmente. Tchau. Vamos, irmãos, depois dessa palavra aí abençoada, desafiadora, nós vamos utilizar o restinho do tempo que nós temos, ainda temos um tempinho para incluir aí o irmão Abel, para nós terminarmos com mais uma canção de louvor ao nosso Deus. Certamente Deus nos desafiou nesta noite, uma pregação com a reflexão da palavra do Senhor nosso Deus. A nossa gratidão a todos os irmãos que nos acompanham, são muitos irmãos aqui, nós não temos como citar todos, mas recebam a nossa gratidão, né? O nosso abraço aí fraterno pela companhia de mais uma noite aí em nossa